dê o like. O planeta depende disso. Mas, galera, olha só, do ponto de vista histórico, tem um problemão aí que eu queria ver com vocês. Qual é o problema? História baseado em fantasia? É um pouco. É que assim, o que acontece? O filme, ele tem uma parada muito bizarra e que eu até comentei com algumas pessoas que eu achei da hora, que é de pegar e mesclar essas coisas, né? Tipo, tem momentos que ele olha o Odin do lado dele. Sim, Daqui a pouco sim. o corvo tá bicando ali. Aí ele olha uma Valkyrie. Então, tipo, ele meio que fica mesclando a realidade com a ficção. E ele não tem uma pausa, ele não explica que agora vai ser o lúdico, né? Ele entra muito naturalmente na trama, né? Já tá mesclado ali, né? Porque, por exemplo, eu vi uma entrevista lá tanto do Robert Eggers quanto do Alexander, né? Que foi o ator, o Amleth. E, assim, os dois dizendo, é o filme, a obra sobre vikings, né? Mais historicamente correta que existe. Aí eu pensei assim, né? Bom, historicamente correta, cara. Porque, assim, pra um autor, né? Pra um diretor de um filme e, ao mesmo tempo, um ator, já fazer essa premissa antes do filme mesmo ir pro ar, eu pensei assim, caramba, tem muita confiança, hein? O cara literalmente bateu no peito e disse, é o filme mais historicamente correto. Mas aí, ao mesmo tempo, já me veio logo na minha cabeça, sagas islandesas, historicamente correto, é tipo, 2 mais 2 é igual a 5, sabe? Então, não bateu muito bem, né? Já começou por aí, essa questão deles assumirem uma responsabilidade muito grande em relação a ser historicamente correto, mas trazendo como pano de fundo as sagas islandesas do século XIII. E paz, amigos, respirem fundo. A era viking acabou 200 anos antes. Juro, fui enganado. Ih, rapaz. Das sagas islandesas acontecerem. Ou seja, tudo que a gente vê no filme, a gente vê numa perspectiva bem tarde. 200 anos aí, em média, depois do final da série Viking. E detalhe, ó. Caraca. Deixa eu ler pra vocês aqui só o prefácio da obra mais importante, só um trecho do prefácio mais importante. Esse filme, então, é uma fake news desgraçada, então. Cara, tô pra te dizer que ali nesse século não tinha câmera também, velho. Ah, não, aí não. Não brinca. Não. Ah, não fode, né, Sescom? E essa é a parte mais anacrônica que existe de todas, né? Que bizarro. Droga, achei que eles tinham filmado um viking mesmo, mano. Nossa, eu tava aqui pagando pau pro filme, mas não era um viking, droga. Não. Ah, vai falar que as mortes não eram reais também. Calma aí, Miguel. Vamos por parte, cara. Algumas. Calma, Só algumas. isso não garanto. Eu tenho que destruir os sonhos aqui com calma, cara. Uma coisa de cada vez. Sim, tá bom, tudo bem. Vejam bem, a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração aqui em relação a quem escreveu a principal obra, vamos dizer assim, que o filme se inspirou, né? Em relação às sagas islandesas. É esse cara chamado Snorri Sturluson, que é um islandês, né? Essa saga especificamente, né, que eu tô falando aqui, é onde tem a cerne e a maior parte das descrições dos berserkers, ou os peles de lobo que são retratados aí no filme, né? Quando você vai ler uma saga islandesa, que é pra retratar a era viking, você imagina o quê? Um cara que vai falar especificamente sobre a era viking, que vai destacar e dar peso e dar realismo e sentimento na saga que ele tá contando, né? Que afinal de contas a gente tá falando de deuses pagãos, né? Vikings. Mas olha só como o Snorri começa aqui logo no início, ó, da sua saga, né? Que são duas aqui na verdade, ó. Ele diz assim, no início, Deus Todo-Poderoso criou os céus e a terra e todas as coisas que há neles. E por último, 2 seres humanos, Adão e Eva. Ok. Né? Isso não é a Bíblia? Detalhe, a gente tá falando sobre uma saga viking, falando de Odin, falando de Freya, de Freyr, de Thor e dos berserkers, e já começa no prólogo falando de Adão e Eva. Aí eu pergunto pra vocês, o que a gente pode esperar que vai acontecer nessa obra daqui pra frente? Pura invenção? Coisas historicamente corretas é a menor das coisas que podem acontecer aqui, né? Então, assim, em relação a essa parte histórica do filme, já começa com esse problema, né? Alguns historiadores, tipo, tem um que inclusive foi o próprio consultor do filme, né? O Neil Price, ele é um historiador muito respeitado, né? Um cara que ele tem uma bagagem em relação à cultura nórdica muito grande, né? Só que o ponto é, até que ponto ele foi consultado nos mínimos detalhes pro diretor dizer que é o filme mais historicamente correto da história viking, né? Ou 100% correto, como eu vi em algumas entrevistas, né? Tá, mas ô Thiago,
Thiago, então, quando ele fala que é o mais historicamente correto, ele tá concorrendo com o quê? Além da série Viking, o que mais que tem que a gente pode falar? Pois é, ele tá concorrendo com Bernard Cornwell, da série The Last Kingdom, que de certa forma é um historiador, embora ele narre uma parte fictícia, né? Mas de qualquer forma, isso não é o maior dos problemas, né? É pegar, na minha opinião, a saga islandesa e aplicar como sendo verdade, né? E aí é por isso que no filme a gente vê muito devaneio mesmo em relação ao que é história e o que não é história. E aí isso pode confundir muito a mente das pessoas, né? O filme, porque eu não lembro muito bem, ele se passa em que ano? É tipo 800 e pouco, alguma coisa assim? Século X. 895. 920, por volta de 920, 930 depois de Cristo. Essa a segunda parte, tem a parte que ele tá criança, né, que deve ser onde começa o filme. Criança é 895. Aí passa uns 15, 20 anos. Entendi. Isso, perfeito. A cristalização do filme é por volta aí de 1920, 1930, né? Errou. 920, né? 1920 eu acho que não, né? Não, acho que não. Não, 1920 não. Passada a Primeira Guerra. Cara, sabe o que é maluco? É que eu não sei como isso é pra vocês, tá? Mas no meu caso, talvez por falta de conhecimento sobre todo esse período histórico e toda essa jornada, cara, isso passa pra mim de maneira completamente batida, tá ligado? Realmente não é algo que eu procuro nesse filme. Acredito que é porque eu não conheço a história, sabe? Se for uma história, sei lá, como eu e o Miguel falamos recentemente, de um filme de Kingsman que abordava, tipo, a trama dele dava uma modificada ali no que aconteceu na Grande Guerra, né? E aí ele ia por uns caminhos e tal, que se tu tem algum conhecimento histórico, tu percebe o que ele tá fazendo e tal, e daí incomoda um pouco, sabe? Mas no caso de Northman, cara, eu só queria cortar a cabeça de alguém, entendeu? Não tava nem aí era só isso, cara. Até porque, tipo assim, eu acho que o que pegou pro Thiago é por causa dessa maldita entrevista aí. Se o cara não tivesse mandado essa parada de que era 100%... Esse é o problema. Se eu não tivesse visto isso aí, ele não ia ir com tanta garra e ódio pra cima da parada. E eu acho que isso foi mais marketing, saca, cara? Tipo, eu acho que a pesquisa, ela realmente foi mais a fundo do que muitas outras coisas, que não é grandes coisas assim, acredito eu. Até porque, eu não sei se foi a mesma entrevista que você viu, Thiago. Acredito que não. Eu vi umas entrevistas bem recentes do Robert Eggers e eu senti que ele deu uma baixada na crista, entendeu? Ah, legal, Lucas. O entrevistador perguntou isso pra ele. Falou, não, porque vocês falaram que era o mais historicamente e tal, preciso, acurado, né? Aí o cara falou assim, o diretor mesmo, o Robert Eggers, falou assim, então, é acurado, mas eu não queria ter também essa pretensão. Então, eu acho que ele mesmo... olha aí. Depois eu vou procurar essa entrevista e passar pra vocês. Tá me parecendo quando o Renato Gaúcho falou que se ele tivesse um elenco de 200 milhões, ele ia ganhar tudo. E aí ele ganhou um elenco, ele não ganhou. Exatamente, cara. Assim, né, cara. Excelente. Pagou pela língua. Lucas, isso aí já muda muito a perspectiva, cara. Essa informação já muda muito a perspectiva, porque, como a gente tá falando, né? Como é que ele pega uma saga que é virtualmente fantasiosa e aplica isso como um contexto histórico, né? Ou, de certa forma, diz que é baseado 100% na história. Então, assim, ou é baseado na fantasia, que é o que basicamente as sagas são, as sagas islandesas, ou groenlandesas também, enfim. Ou ele se baseia, de fato, na história. Mas, assim, tem detalhes no filme que são muito bem feitos. Muito bem feitos e, assim, merece elogio. Porque o que eu tô fazendo aqui, basicamente, é fazendo uma análise histórica, né? Mas a análise que vocês fazem aí é, obviamente, uma análise de filme, de atores, né? Então, a gente separa isso aí em duas, né? A minha parte é a parte chata. É a parte onde eu tenho que ser chato, sabe? Já a parte de vocês não, a parte de fato, do entretenimento. Então, isso não é comigo, realmente. Tá, mas isso estraga a experiência pra ti? Tipo, tu tá assistindo, tu fala, isso aí não é assim, estraga pra ti como obra? Não, assim, totalmente, cara. Eu já aceitei. Meus amigos, deixa eu confessar pra vocês uma coisa. Eu já aceitei que eu não tenho mais o direito de me divertir assistindo qualquer filme histórico. Sabe? Então, isso já é um problema neurológico, é patológico já, sabe? É aceitado dentro de mim, né? Então, não tem outra alternativa. Eu vejo e eu nunca vou conseguir separar o lado histórico, a menos que eu veja um filme de fantasia, né? Como eu falei pra vocês, vamos dizer, Troia. Eu lembro de ter me divertido muito com Troia. Cara, que filmaço, cara. Troia, né? Toda aquela pegada. Por quê? Porque Troia é um filme de fantasia, cara, né? Ele é baseado num relato, mas
mais ou menos, que tudo indica que pode ter acontecido, pelo menos a Guerra de Troia, né? Tem até vestígios arqueológicos próximo à Turquia, né, e tal. Só que, cara, Aquiles nunca existiu. Aí imagina o diretor indo lá, olha só, vou fazer o filme mais historicamente correto da história da Grécia e eu vou meter Aquiles e Odisseu nele. E o cavalo de Troia... Vai meter os Zeus com o six-pack jogando raio da mão, né? Historicamente. Exatamente.